Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma comida para Exu de forma fácil, rápido, gastando pouco e que vai fazer com que o Exu fique muito mais forte, muito mais potente na sua vida. Vocês vão precisar de um alguidar, que é esse recipiente aqui de barro. Vocês têm que entender também que Exu come muita coisa, tá? Isso aqui é só um tipo de agrado, tá? Um tipo de comida. Quando vocês comprarem na casa de artigos religiosos, vocês vão lavar com água corrente. Vocês vão pôr na pia, vão lavar com a mão, sem sabão, sem bucha, tá? Lavem com a mão e joguem fora. Depois vocês vão entrar com uma cachaça, vão colocar dentro e jogar fora, tá bom? Então, o recipiente principal é um alguidar. Depois vocês vão pegar e utilizar farinha de mandioca grossa, tá? Eu gosto muito dessa marca, da Terrinha, e não é publi nada, mas eu gosto bastante, tá? É um tipo de farinha que eu geralmente utilizo. Eu vou deixar até um pouco aberto aqui, para facilitar. E aí, como que vocês vão começar? Vocês vão pegar uma cachaça, vocês vão colocar no alguidar, pouco, não precisa de muito, tá? E vocês vão esfregar. E vão pedindo para que Exu prepare este prato, prepare este recipiente, para que possa receber este trabalho, esta oferenda que a gente vai fazer. Então vocês vão passar. Anti-horário, bane. Horário, atrai, tá bom? Eu vou fazer na força do Exu, chama dinheiro, mas vocês podem fazer na força de qualquer Exu. Vão pedindo a limpeza do alguidar, o descarrego, a purificação, tá bom? Tem alguidares que as pessoas gostam de pintar de preto, de vermelho, de dourado. Tem alguns que gostam de vernizar o alguidar, deixar bem bonito. Pode deixar bem bonito sim, tá bom? Mas não tem necessidade. Esse restinho que sobrou de cachaça a gente joga fora, não deixa aqui. Eu tenho aqui 7 tipos de grãos diferentes. Você pode colocar no fundo do alguidar ou por cima, depois que terminar todo o trabalho, tá? Eu vou deixar para colocar por cima para enfeitar. Então eu vou entrar com a farinha de mandioca. Não precisa ser muito, gente, tá? Tem alguns tipos de padês que fica bem elevado assim, grande, mas não façam desse jeito. Coloque de pouquinho em pouquinho, vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá? A gente vai utilizar o dendê. Ó, aqui acho que tem 1 litro aproximadamente de dendê. E eu paguei R$20,90. Não é caro. O alguidar vocês vão pagar aproximadamente aí uns 5, 6 reais. A farinha também vocês não vão pagar muito, tá? Vai ser aproximadamente aí no máximo uns 10 reais. A cachaça também, aqui ó, eu paguei R$15,75. Mas vocês podem utilizar, vamos supor, o corote. Esse aqui foi quanto? R$4,50. Então, dá para utilizar. Dá para utilizar também um marafo de Exu para limpar, ó, foi R$12,60, tá? Então tem algumas outras opções aí. Eu vou colocar o dendê. O dendê, ele é ótimo para poder agradar o Exu, para poder ativar a força de Exu. Ele acorda e desperta as propriedades também, os elementos aqui, acorda e desperta o Exu. Então é maravilhoso, tá? Então vocês vão fazer tudo com a mão, sempre com a mão, tá? Mel pode ser colocado? Pode, porque o mel ele atrai algo, né? O mel ele é para atrair. Geralmente quando é para pedir ganhos financeiros, bens materiais, se faz com o mel. Quando é para pedir também, geralmente, ganhos materiais, ganhos terrenos, tem quem use a farinha de milho, tá? E a farinha de mandioca para limpeza, para banimento, para descarrego. Tem outras casas também que utiliza a farinha de mandioca para Exu e a farinha de milho para pombagira, tá? A farinha de mandioca ela é usada normalmente para descarregar, para limpar, por quê? Porque a mandioca ela cresce para baixo, vai para baixo. O milho vai para cima, vai florindo, nascendo para cima. Então, é para crescer algo ou então para abaixar algo, diminuir algo, né? Trazer a queda de algo.
Então, por isso que tem esses fundamentos, tá bom? Ó, eu gosto de deixar bem amarelinho. Aqui tá ainda marronzinho um pouco, né? Eu gosto de deixar bem amarelinho, então eu vou colocar mais dendê. Ah, mas é um trabalho pro Exu chama dinheiro, ele é um Exu para chamar dinheiro. Não devia ser de milho, então, e com mel. Seria bom, tá bom? Mas o que importa aqui é a intenção. Exu é boca que tudo come, tá bom? Exu é boca que tudo come. Então, além dos fundamentos, o que é mais importante é a sua intenção, tá? Eu tenho farinha de milho, eu poderia ter usado a farinha de milho. Eu tenho mel, eu poderia ter usado mel, mas eu senti de usar assim. Então, se eu sentir, vamos fazer da forma que eu senti. Bom, após você mexer bem, deixar a cor bem amarelinha, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar cachaça ou alguma outra bebida de Exu. Por exemplo, eu tenho gin que eu coloco para Exu. Eu tenho... Gin normalmente era mais usado antigamente para Exu, era uma das bebidas primordiais para Exu, era mais utilizado. Agora hoje em dia se usa mais cachaça, né? Então pode utilizar cachaça, pode utilizar corote, pode utilizar o marafo. Tem este outro que eu comprei aqui também, que eu acho que é uma mistura, tá? Uma mistura, um coquetel alcoólico à base de uísque, tá? Que foi R$19,40. Então dá pra usar essas opções mais em conta. Mas eu gosto de utilizar coisas boas, coisas caras quando o assunto é prosperidade financeira, tá? Então esse não é um dos mais caros, o passaporte não é um dos mais caros, mas ele é um que eu gosto, tá? Ele é um blend de uísque, então ele é uma mistura, né? E eu gosto bastante. Então eu acabo utilizando em alguns rituais meus. E não pode ter miséria na hora de colocar, tá? Foi caro? Foi, mas não tem que ter miséria. Então você tem que colocar, deixar bem úmido, mas não pode ficar molhado também, não pode ficar algo assim, parecendo uma... não sei explicar, parecendo uma massa, sabe? Ficando assim, não pode, tá? Então, tem que misturar bem e colocando a quantidade exata para não ficar algo maçudo, parecendo uma massa de pão. E o segredo do padê, da comida de Exu, qualquer coisa que vocês estiverem fazendo, é ir conversando enquanto vocês preparam. Então, fala o Senhor Exu chama dinheiro, Exu chama dinheiro, meu querido guardião, meu querido amigo, meu querido protetor. Senhor que cuida do meu caminho financeiro, Senhor que vigia cada um dos meus filhos, Senhor que vigia minha porteira, Senhor que vigia meu lar, que vigia minha vida. Peço que o Senhor me traga toda a prosperidade, toda a riqueza, toda a abundância, me torne rico, me torne milionário, me torne visto, reconhecido, que todos queiram fazer trabalhos comigo, que todos desejem jogar cartas comigo, que todos queiram as guias que eu faço, as coisas que eu preparo, minhas plataformas que sejam desejadas por todos. Vocês vão falando assim, tá? Que eu seja o melhor do meu trabalho, vamos supor, que meu chefe me dê aumento. Vocês vão falando essas coisas, tá? Que eu feche mais parcerias, o Senhor chama dinheiro. Que mais empresas me vejam, me reconheçam, que queiram fechar negócios comigo. Eu imploro que assim seja, assim será e assim é. Se vocês vão fazer para algum tranca-ruas me traga proteção. Exu Ventania, me traga prosperidade, amor, saúde, paz. Vocês vão fazer os pedidos de vocês, tá? Aqui eu tenho 7 pimentas, elas estão um pouco feinhas, não estão muito bonitas, mas ainda assim eu vou colocar aqui. A melhor pimenta, geralmente, é a dedo de moça, tá? É a dedo de moça. E como que eu coloco? Elas são meio sequinhas. Vocês vão colocar, tá vendo esse cabinho? Vocês vão colocar pra cima eles, pra trabalhar da forma exterior. E pra dentro pra trabalhar o interior. Então eu gosto de colocar um pra dentro e um pra fora, um pra dentro e um pra fora. E eu vou colocar 7, tá? Então vocês vão fazendo assim. Vão colocando um pra dentro, um para fora, um pra dentro, um pra fora. Ou então se você quer trabalhar apenas uma questão interior sua, aí você coloca só com o cabinho virado pra dentro. E essa pontinha pra fora. Ou se é pra cuidar de algo mais do lado de fora, uma segurança da sua porta, uma proteção para o seu lar, aí você coloca só assim, pra fora, tá bom? Aí eu vou colocar um pra dentro, um pra fora, um pra dentro, um pra fora.
Bom, até então tá assim. Vocês podem arrumar e deixar algo bonito, tá? Exu chama dinheiro é um Exu que gosta de coisas bonitas. Então, deixa eu ver, vou jogar aqui os grãos. Posso colocar carne? Pode. Quais carnes geralmente coloca? Geralmente se coloca moela, fígado, coloca um bife mal passado, feito no dendê. Tem que alguém coloque cru. Para caveiras, normalmente a gente se utiliza carne de porco, tá bom? Então pode colocar carne de porco, uma picanha suína, pode colocar que é legal, tá bom? Eu vou utilizar aqui no meu ritual uma chave, porque o Exu chama dinheiro, né? Então, para trazer essa abertura do financeiro. Então, vou colocar aqui uma chavinha. Vou colocar uma vela bicolor, preta e vermelha. E vou colocar também um cadeado, para representar abrindo meus caminhos financeiros, entendeu? A chave aqui trazendo essa abertura no caminho financeiro. Pronto, vou deixar virado para vocês verem como que ficou mais ou menos. E aí vocês podem me perguntar assim: mas se eu for fazer para um Exu asa negra, se eu for fazer para um Exu meia-noite, se eu for fazer para um Exu ventania, coloca os grãos? Não precisa. O grãos, ele representa abundância, representa as conquistas, os ganhos. Então, eu coloquei porque eu quis colocar para o Exu chama dinheiro, assim como eu coloco para o Exu do ouro, tá bom? Para trazer a prosperidade. Então, quando o assunto é prosperidade, envolve principalmente Exu do ouro e Exu chama dinheiro, a gente se coloca grãos, tá bom? Quantos grãos? 1, 3, 7, 21, tá certo? Aí vocês podem pensar, coloco charuto, coloco cigarro, o que eu faço? Eu coloco esse charuto, tá? Da marca Talves. Acho que aqui vai dar pra vocês verem um símbolozinho, tá? É um charuto que ele é bom, tá? Não é um dos melhores, mas ele é bom. Você consegue comprar aí por uns 12 reais, em lugares que vende por 10, enfim. Aonde eu comprei na casa de artigos religiosos que eu comprei, eu paguei 12, tá? A unidade. Aí vocês vão colocar aqui um copinho pro Exu e segue aquele mesmo modelo de bebidas, tá? Você pode colocar gin, você pode colocar o que for. Agora eu vou servir o Exu, tá? Não precisa ter dó de colocar, pode colocar bastante. Mas vai jogar fora. Não tem problema. E eu gosto de colocar bastante, principalmente quando o assunto é prosperidade, fartura. Existe uma pimenta chamada ataré, que é a pimenta da costa, ó. Ela é redondinha. Vocês podem pegar 7. Aqui tem 4. Aqui tem 7. Tirei 7 certinhas. São pequenininhas, tá? O que vocês vão fazer? Ela é um purificador. Eu tô fechando aqui o negócio. É um purificador de palavras, tá? Ela purifica a sua fala, ela purifica tudo aquilo que você está falando e intensifica além do mais, tá bom? Então, a gente pode acender. Eu gosto de acender com fósforo ao invés de isqueiro. O fósforo, ele é mais natural e não só. O fósforo, quando você risca, já é um descarrego. Essa fumaça que sobe já é um descarrego, tá? Então é bem bacana. Então, para que minhas palavras cheguem até o Exu com mais facilidade, com mais intensidade, eu vou colocar 7 pimentas na minha boca. Não é ardida, ela só tem um gosto meio terroso. Aí vocês vão colocar na boca e mastigar. Aqui eu tenho um copo com gin, mas pode ser a cachaça ou o que vocês forem colocar para ele. Esse ato de cuspir em cima é muito bom, porque cria um elo de conexão muito forte, tá? Cria um elo entre você e a entidade, sua saliva. Aí agora eu vou cuspir ali, porque fica umas bolinhas na boca.
Aí vocês podem pensar, é obrigatório mastigar essa pimenta? Não, mas é muito bom para purificar nossa fala. Ela auxilia com que as coisas cheguem até o Exu com mais facilidade, com mais pureza. Porque no dia a dia a gente fala mal de ciclano, de fulano, a gente reclama disso, daquilo. Então vai trazer essa limpeza, vai chegar a algo mais puro, digamos assim, para o Exu, tá bom? Então é bem bacana. E não só, tá? É preciso cuspir? Também não é preciso. Só arriar já tá bom. Outra coisa que tem quem faça. Bata 3 vezes aqui no chão, né? Aqui não tá no chão no caso, mas eu vou passar para a tronqueira já já. Aí vocês vão fazer assim. Bate 3 vezes. E tem que ainda gire no sentido horário 3 vezes, tá? Então, vamos lá, vamos acender. E não pode tragar. Salve, Exu chama dinheiro. Se quiser, pode colocar 7 velas em volta, pode enfeitar, pode deixar muito bonito. Exu gosta. Se quiser estourar umas pipocas no dendê, pode colocar em volta, Exu vai amar. Se vocês quiserem cortar cebolas, rodelas de cebola para pôr no padê, pode também, tá bom? E a carne, se eu for colocar, coloco por cima, coloco por baixo. Bom, eu gosto de colocar sempre por baixo e jogar farinha por cima, escondendo a carne. Por quê? Porque Exu vai trabalhar com o seu interno, vai representar aqui dentro a sua carne e por cima a pele. Vai ser como se fosse representando você. Então é muito legal. Geralmente alguns fundamentos eu gosto de deixar escondidos, só colocar farinha por cima. Posso colocar nome dentro? Pode. Posso colocar data de nascimento? Pode. Posso colocar foto? Pode. Enfim, vocês podem fazer tudo isso, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês podem fazer. Posso colocar vários tipos de pimenta? 7 tipos de pimenta? Pode, Exu vai gostar. Enfim, tá bom? É basicamente isso a base de um padê. Mas depois eu vou fazer um pra Pombagira pra vocês poderem entender mais ou menos como faz a parte das moças, tá? Laro Exu, vive Exu, Laro Exu, vive Exu, Laro Exu, vive Exu. Salve tuas forças, Senhor, chama dinheiro. Exu, te oferto esta comida, este agrado, e peço que o Senhor venha me atender, venha me auxiliar, venha me trazer toda a prosperidade, toda a saúde, todo encanto, toda a riqueza, toda a abundância. Que as pessoas me vejam e desejem meus trabalhos, desejem jogar cartas comigo, desejem fechar parcerias comigo, que eu seja visto, reconhecido nas plataformas digitais, que eu seja visto, reconhecido pela boca do povo, que eu leve uma boa fama, que eu seja visto e aclamado, que as pessoas desejem fazer trabalhos comigo, que elas tenham resultados a cada trabalho que fizerem comigo, que meus jogos sejam eternamente certeiros e que fale a verdade, unicamente a verdade. Peço todo o teu auxílio, Exu chama dinheiro. Que o dinheiro entre na minha mão, permaneça na minha mão e que dela não saia. Que eu possa gastar à vontade, mas que eu nunca passe necessidade. Que eu consiga pagar minhas contas antes mesmo de vencer. Que eu consiga pagar todas as minhas dívidas antes mesmo de chegar ao vencimento. Que minhas dívidas se acabem, se encerrem. Tudo que estiver pendente em minha vida ou na vida dos meus filhos, que possa ser resolvido. Que assim seja, assim será e assim é. Laro Exu, Exu, Mojubá. Pessoal, vocês podem falar assim, saudações para Exu que vocês podem utilizar. Laro Exu, Exu, Mojubá. Que é tipo, viva Exu, a Exu todo o meu respeito. Vocês podem falar assim, Laro Exu, viva Exu. Mas tem muitos antigos que falam assim, Exuê, Exuê, Exuê. Esse Exuê é uma saudação, tipo, viva Exu, viva Exu, viva Exu. Então é basicamente isso, tá? Se vocês quiserem, vamos supor, colocar aqui dentro arroz, fazer um arroz cozidinho, mas sem tempero nenhum, vocês podem colocar. Se quiser colocar churrasco em volta, pode colocar.
Se quiserem fazer um agrado desse para malandros, podem fazer também, tá? E aí, em vez de colocar, vamos supor, os milhos aqui, os grãos, vocês podem colocar o quê? Vocês podem colocar salgadinhos de bar, tudo que for de bar que vocês comprarem. Vamos supor, aquelas bolinhas que é ovo com carne, sabe? Podem colocar coxinha, pode colocar salame, azeitona, pode ser cortadinha em rodelinhas, pode ser em pedacinhos, enfim, tá? Pode colocar carne seca. Se você for fazer para um cangaceiro ou boiadeiro que trabalha na linha da esquerda, vocês podem colocar carne seca, tá? Fazer assim, todo bonitinho e colocar carne seca. É muito bom, é muito eficiente, tá? E auxilia bastante. Se for eixo de praia, se quiser fazer assim, colocar peixe pode também, camarão pode também, tá bom? Muito dos padês vai conforme o que o seu dirigente passa e também a sua própria entidade, tá? Mas a base é isso aqui, tá? Acabou a vela, acabou tudo, o que você pode fazer? Despachar numa encruzilhada. Encruzilhada de Exu é de X, tá? Agora, encruzilhada de Pombagira é de T. Encruzilhada de Xumirim é de Y. Então, é uma boa opção vocês despacharem na encruzilhada. Se é trabalho para finalizar, para romper, para cortar coisas ruins, ou se seu Exu for de cemitério, vocês podem colocar numa encruzilhada de cemitério, ou até mesmo dentro do cemitério, ou até mesmo dentro da calunga, dentro do cruzeiro da calunga, tá bom? Outra opção, se é algo que vocês querem ver florescer, crescer, né, nascer na sua vida, como por exemplo este caso de prosperidade que eu quero que venha, cresça, vocês podem deixar num jardim, numa praça, algum lugar bonito, florido. Ou também o que pode ser feito, tá? Se é para romper, destruir algo, fazer murchar, vocês podem colocar perto de árvores mortas. O local em si também é muito importante vocês ficarem atentos, tá? Tem quem simplesmente despache uma sacola de lixo à parte e joga no lixo. Tranquilo, também pode ser feito. E outra questão, se vocês quiserem, vocês podem despachar só o que tem dentro. O alguidar vocês podem lavar de novo, sem detergente, sem sabão, sem buchinha, só com água e cachaça e reutilizar, tá? Pode sim, não tem problema. Eu particularmente gosto de reutilizar para a mesma entidade depois, tá? Então tá aí uma dica também. Outra questão que é legal de vocês pensarem, de vocês aí, né? É ficar atento no respeito do uso da carne. Quando vocês colocam carne, vai grudar tudo embaixo, fica difícil de tirar. Então, quando vocês colocam carne, eu recomendo mesmo desfazer, tá? Mas é basicamente isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa que eu não citei, eu vou anotando e trago para vocês mais uma aula detalhada sobre padês, tá bom? Um beijo, se cuide e até a próxima aula. Tchau!